Com muita alegria, nós chegamos ao final dessa exposição, um livro que marca a história não apenas do apóstolo Paulo, mas marca também a história do início da igreja cristã. E nessa noite nós vamos meditar que, embora Paulo estivesse preso, a palavra permanecia livre. Esse é o tema da nossa exposição nessa noite. Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 28. Uma vez em terra firme, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns com os outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais não distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejamos, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 Vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardara. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que me acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus,
tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, o conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo em si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa noite, ó Pai, com temor e tremor em nossos corações, nós pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que não sejam os nossos corações endurecidos, que não sejam os nossos ouvidos a ouvirem e não entenderem, que não sejam os nossos olhos a verem e a perceberem, mas que sejamos alcançados pela Tua graça nessa noite, que possamos compreender a verdade do Evangelho, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Algo que nos chama a atenção, queridos, e nos chamou a atenção durante toda a exposição do livro de Atos, é, sem dúvida alguma, o senhorio de Cristo. O senhorio de Deus, o controle de Cristo sobre todas as coisas, o controle de Deus sobre a adversidade, sobre a luta, sobre a aflição, sobre a opressão, sobre a perseguição e até mesmo o controle de Deus sobre a prisão do apóstolo Paulo. Mesmo diante de tudo, Deus permaneceu no controle. Talvez esse livro, o livro de Atos dos Apóstolos, seja o que melhor represente aquele versículo em que nós dizemos, e que é muito conhecido por nós, que dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, queridos, todos os caminhos, todas as circunstâncias, todas as adversidades levaram o apóstolo Paulo até Roma. Nada pôde detê-lo, nada pôde contê-lo, nada, absolutamente nada, nem ninguém pode conter os planos de Deus, nada pode frustrar o nosso Deus. E enquanto Paulo sofria, a igreja crescia. Enquanto Paulo era torturado, enquanto Paulo era preso, Paulo era açoitado, a igreja de Deus prevalecia. E agora então, após sofrer um terrível naufrágio, vamos ver que Paulo tem que mudar a sua rota, mas o destino final, que era Roma, continuava o mesmo. Porque lá atrás nós já vimos, Paulo havia recebido uma promessa de Deus: olha, você vai pregar em Jerusalém, você vai pregar para autoridades, você vai pregar em Roma. O destino final era o propósito de Deus. E no capítulo 27, já no finalzinho, Lucas vai narrar o naufrágio sofrido pelo apóstolo Paulo. Enquanto eles navegavam em direção a Roma, diante desse cenário, um cenário de tempestade, de mares agitados, a embarcação a qual Paulo estava aprisionado, junto com as outras pessoas, com a tripulação, junto com aqueles que o prendiam, que o guardavam, a embarcação ela atola em uma ilha desconhecida por aqueles homens. O nome dessa ilha, nós lemos no início do capítulo 28, a ilha de Malta. Mas algo que nos chama a atenção
é que Paulo faz uma promessa ao centurião. Paulo faz uma promessa àquele homem que estava, para aquele homem que liderava aquela tripulação. Ele faz uma promessa dizendo que se porventura, no versículo 31 do capítulo 27, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Diante de uma situação de naufrágio, podemos imaginar com muita tranquilidade homens desesperados, homens aflitos, tentando lutar por suas vidas, acreditando que se lançar ao mar era o melhor caminho, e Paulo faz uma promessa. Ele fala: olha, se esses homens deixarem a embarcação, eles não poderão ser salvos. E mais à frente ele faz outra promessa, dizendo que se permanecerem no navio, todos que permanecerem, nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olha que interessante. E chegando agora então, na ilha de Malta, no início do capítulo 28, Paulo, prisioneiro naquele instante, bem como os guardas e os demais tripulantes que estavam ali com ele, estavam em terras desconhecidas. Pessoas desconhecidas que talvez, contrariando todos os indícios, receberam a todos os sobreviventes com compaixão. Lucas utiliza a expressão: retrataram-nos com singular humanidade. E à primeira vista, quando nós lemos a expressão qual Lucas utiliza para se referir àquele povo, Lucas o chama de bárbaros. Historicamente, nós aprendemos na escola que povos bárbaros eram povos violentos, povos truculentos, povos rudimentares, que eram agressivos, que agiam de maneira violenta. Mas nesse caso não. Nesse caso Lucas tentava retratar que nesse contexto se tratavam de homens que não falavam a língua grega. Ou seja, a língua grega era a língua principal daquela sociedade. Hoje a gente tem uma língua que é quase que internacional, que é a língua inglesa. Então, se você quer sair do país, você precisa aprender a falar inglês para se comunicar. Naquele contexto, a língua grega era a que havia de mais importante no mundo, naquela sociedade. Então, um povo que não falava a língua grega, que provavelmente não conseguiam se comunicar com o apóstolo Paulo, bem como todos aqueles outros tripulantes que estavam na embarcação. Isso é a comprovação de que eles eram um povo pacífico, um povo caloroso, um povo que recebeu aqueles homens, o apóstolo Paulo, de maneira bondosa. E o que nos aponta isso? Aponta para a graça de Deus. O motivo que os fizeram recebê-los bem foi a graça de Deus. E mais uma vez, o comportamento de Paulo denota o caráter do cristão. Quando lemos no final do capítulo 27, nós entendemos que há um chamado geral para todo cristão. Há um chamado para nós, que é um chamado para o serviço. De modo que não existem homens, queridos, com intimidade com Deus, homens com intimidade com Cristo, que não se doam ao serviço, que não servem. E Paulo deixa isso claro, independentemente das condições, das circunstâncias, das adversidades. Paulo em momento algum deixou de servir nem mesmo aqueles que o aprisionavam. Foi assim no barco. No finalzinho do capítulo 27, quando Paulo assume uma posição de liderança, Paulo se preocupa com a alimentação daqueles que o aprisionavam, com a alimentação da tripulação. E assim agora também, quando ele demonstra o único preocupado em manter uma fogueira acesa. A Bíblia só relata, Lucas só relata que o apóstolo Paulo saiu a colher lenha para manter a fogueira acesa. Paulo estava aquecendo quem o aprisionava. Paulo estava aquecendo quem o estavam levando para a morte. Paulo estava aquecendo os seus inimigos.
os seus opressores. E Paulo não se cansa de servir. Ele não serve com interesse próprio, ele serve porque conhecia Cristo, porque sabia que Cristo havia dito que maior é aquele que serve, que o propósito de Cristo havia vindo para servir e não para ser servido. E diante de tudo isso, de todas essas circunstâncias, a pergunta que devemos nos fazer é: qual a nossa desculpa para não servirmos a Deus, não servirmos a nossa família, não servirmos a nossa igreja, não servirmos a sociedade? Qual é a nossa desculpa para ficarmos parados, ociosos, sem fazer absolutamente nada para o reino de Deus, sem fazer absolutamente nada pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa sociedade? Existem diversos tipos de pessoas, queridos. Existem pessoas que não servem a ninguém. Existem pessoas que também não fazem nada para ninguém, ou quando fazem, fazem por interesse. Jamais fazem coisa para alguém que não possa lhe dar algo em troca, ou alguém que em algum momento já lhe fez mal. Mas a essência do cristianismo é servir aqueles que não merecem, porque foi isso que Cristo fez na cruz. O seu serviço, o serviço de Cristo, foi salvar a vida de muitos, salvar a sua, salvar a minha, a nossa vida, nós que somos imerecedores. E se nós devemos nos espelhar em Cristo, precisamos entender que precisamos fazer por aqueles que não merecem, que nós julgamos não merecer. Isso revela para nós que tudo contribui para o propósito de Deus. E mais uma vez o livro de Atos mostra para nós como que todas as coisas pelo qual Paulo passava, todos os caminhos, todas as adversidades tinham um propósito de Deus. Deus estava no controle da situação. Isso é uma verdade para nós. Todas as coisas que nos acontecem, as adversidades que enfrentamos, as lutas que passamos, as dificuldades, os apertos, as angústias, as aflições, tudo tem um propósito de Deus, e Ele não perdeu o controle das nossas vidas, Ele não perdeu o controle da situação. Deus tem o controle de todas as coisas. Existem situações que nos acontecem, e nós muitas das vezes não nos damos conta, nós muitas das vezes não percebemos, não enxergamos o propósito de Deus em tudo isso. Nós olhamos para a situação, nós olhamos para as adversidades, muitas das vezes somos levados a pensar que Deus perdeu o controle da situação, somos levados a crer que Deus não está mais conosco, que Ele nos abandonou, que Ele se esqueceu de nós, que Ele não tem mais como fazer nada. E talvez Paulo e todos aqueles que estivessem ali pensassem que Deus havia perdido de fato o controle da situação. Mas não, queridos. Eles não foram parar ali na ilha de Malta por acaso. Eles não foram parar ali por um descuido de Deus. Eles não foram parar ali porque Deus se distraiu, Deus dormiu e eles naufragaram e Deus não pôde fazer nada. Eles foram parar ali porque tinham um propósito de Deus, porque Deus quis levá-los até lá. E às vezes Deus nos coloca em situações difíceis, Deus nos coloca em situações adversas. Por vezes nós sofremos e às vezes ficamos sem entender o porquê Deus nos faz isso, nos ocasiona isso, mas Deus tem um propósito em nosso sofrimento. Ele tem um propósito em nossa dor. Deus tem um propósito e nós precisamos descansar nessa verdade. A verdade de que às vezes Ele faz o nosso barco naufragar para nos levar a lugares
que jamais iríamos se não fosse pelo naufrágio. Paulo jamais pararia naquela ilha se não fosse por um naufrágio. O sofrimento, a aflição, a angústia, a adversidade que Deus nos aflige é para nos levarmos a lugares onde jamais iríamos se estivesse tudo bem. Tudo tem um propósito de Deus. É na aflição em que nós buscamos a Deus, é no deserto em que nós buscamos, que nós nos aproximamos, que nós nos apegamos a Deus. Deus é glorificado em nós por meio do nosso sofrimento. E o propósito desse naufrágio, queridos, havia um homem naquela cidade, naquele lugar, acredita-se que ele era o prefeito da ilha, e o pai dele estava doente. E então Paulo foi ao encontro dele, orou por ele, e ele foi curado. Deus enviou Paulo àquele lugar para que aquele homem fosse curado. Mas não apenas isso. Diante dessa notícia, muitos outros enfermos foram até Paulo para que fossem também por ele curados por meio do poder de Cristo Jesus. Deus levou Paulo até aquela ilha para que enfermos fossem curados. Deus fez a embarcação naufragar para que o seu nome fosse glorificado. As adversidades da nossa luta, queridas, as lutas que nós enfrentamos são para a glória de Deus. E como recompensa, aquele povo, em agradecimento pelas as curas que foram ministradas pelo apóstolo Paulo, eles retribuíram com presentes e suprimentos para dar continuidade à viagem. Então, chegando no versículo 11, Paulo retoma a viagem rumo a Roma. Depois disso, Lucas começa a narrar a continuação da viagem. Paulo estava ali sob os cuidados dos vigias. Paulo ainda estava preso. A Bíblia fala que eles continuaram ali por 3 meses, provavelmente por causa da estação de inverno. No início do capítulo 28 fala que caía chuva e fazia frio, e eles pegaram uma embarcação que invernara naquela ilha. O inverno representava baixas condições de navegação, motivo até pelo qual, muito provavelmente, o apóstolo Paulo sofreu esse naufrágio. Em um contexto onde não se havia como chamar um resgate, era necessário que se mudasse a estação e outras embarcações pudessem sair daquela ilha, e esse período levou aproximadamente 3 meses, que Lucas nos informa. E depois, mais de 730 quilômetros de viagem entre o mar e terra, passando de uma cidade para outra. Nós lemos aqui, primeiro ele vai de Malta a Siracusa, de Siracusa até Régio, de Régio a Puteoli, e depois mais um percurso em terra até a cidade de Roma. E chegando em Roma, queridos, um grupo de irmãos da igreja, qual Paulo havia escrito uma de suas cartas mais importantes, a carta aos Romanos. Esses irmãos foram ao seu encontro, e a Bíblia fala, no versículo 15, vendo Paulo, dando por isso graças a Deus, sentiu-se animado. A Bíblia fala que Paulo, ao ver esses irmãos, ele se alegrou, ele se sentiu animado, ele se sentiu fortalecido. Olha aqui a importância da visita, esse hábito que temos perdido. A visita nos fortalece durante a caminhada. A aproximação, a proximidade, estar junto, nos fortalece na caminhada cristã. Precisamos de comunhão, precisamos estar perto, precisamos estar próximos. Paulo estava aflito porque ele estava sozinho, mas quando ele viu os seus irmãos, a sua igreja, aqueles irmãos o alegraram. Aqueles irmãos o fizeram sentir mais animado, porque ele estava próximo do povo de Deus. Certamente
uma visita inesperada. Como essa serviu de inspiração para o apóstolo Paulo. Serviu de motivação para Paulo continuar pregando o Evangelho. Paulo chegava em Roma abatido, desanimado, chegava preso, cansado, mas seus irmãos foram vê-los, e isso certificou no coração dele de que tinha valido a pena pregar o Evangelho. Tinha valido a pena anunciar o Cristo e esse crucificado. E agora, preso em Roma, mesmo algemado, seu ministério continuava ativo, porque ele entendia, queridos, que o ministério dele era muito maior do que tudo, muito mais importante. Ele não se sentia prisioneiro de César, mas ele tinha certeza, a convicção de que ele era prisioneiro de Cristo. Nós somos prisioneiros de Cristo, porque ele nos comprou com seu sangue. Paulo, então, tem uma convicção, ele relata a sua convicção de que foi chamado para pregar o Evangelho. E durante o cárcere, Paulo não deixou em momento algum de pregar. Algo que nos chama a atenção é a forma como ele lida com o seu ministério. Primeiro, Paulo trata do seu ministério com relação aos judeus. E ele convoca todos os líderes judeus para irem ao seu encontro. Por isso Paulo tenta, diante desses líderes, ele tenta se defender das acusações, deixando claro que não havia feito nada contra a lei, nada contra Moisés, contra os pais, não. Afirma ainda que ele foi preso pelos judeus, entregue aos romanos, e os romanos, após analisarem, certificaram de que nada havia cometido ele, passível de morte. Não havia crime algum no apóstolo Paulo. E no verso 20, Paulo vai relatar o motivo, a razão pelo qual ele estava preso. Olha que curioso: e foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, que porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Pela esperança de Israel, a esperança que os profetas haviam anunciado, de que viria um Cristo, um Redentor, um justificador, e ele viria e justificaria e levaria consigo os pecados do povo. E por causa dessa esperança, a nossa esperança que nos garante a vida eterna, nos garante a eternidade, a nossa esperança que é o Cristo crucificado, Paulo estava preso por essa esperança. Paulo estava preso por anunciar a Cristo, sua morte e sua ressurreição. Diante disso, após certificarem de que não haviam recebido nenhuma queixa formal contra Paulo, os judeus demonstraram interesse em ouvi-lo, com mais exatidão acerca dessa nova fé, aquilo que eles chamam, essa seita, que por toda parte, conforme eles mesmos falam, por toda parte ela é impugnada. Então, aquele povo decide ir ao encontro de Paulo. E eles chamam Paulo para falar com exatidão acerca dessa mensagem. E no dia marcado, os judeus foram ao encontro de Paulo. A partir do versículo 23, havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo recorre ao Antigo Testamento, apontando que tanto através de Moisés, tanto por meio dos profetas, tudo apontava para Cristo. Ele tenta persuadi-los a respeito de Cristo pela lei, porque a lei aponta para Cristo, Moisés aponta para Cristo, os profetas apontam para Cristo, toda a Escritura, toda a palavra aponta para Cristo.
E Paulo prega esse Cristo, Paulo prega essa mensagem. E o resultado desse vigoroso testemunho, como já de costume, dividiu os ouvintes. Aqueles que creram e os que continuaram incrédulos. Então, por haver essa discordância entre eles, os judeus se despediram, mas Paulo, com toda ousadia, advertiu, usando a palavra do profeta Isaías. Quando ele diz no versículo 26, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. O profeta Isaías, que nos dá uma brilhante exposição, uma brilhante revelação sobre o Cristo, de que ele viria sem qualquer beleza, levaria consigo as nossas dores, as nossas enfermidades. É o mesmo profeta Isaías que fala que o povo judeu, o povo da aliança com Deus, o povo descendente direto de Abraão, de Isaac e de Jacó, este povo teria o seu coração endurecido, ouviriam e não entenderiam, veriam e não perceberiam. Após isso, Paulo vai tratar do seu ministério direcionado aos gentios. Os judeus recusaram a mensagem do Evangelho, não criam que de fato Jesus era o Filho de Deus, e por essa razão, Paulo então foi chamado, foi levantado para pregar aos gentios, porque eles sim ouviam e criam que Cristo era o Messias. Diz no versículo 28, tomai, pois, o conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E é por isso que essa mensagem de salvação de Deus chegou até nós, e nós ouvimos, e nós vamos continuar ouvindo a mensagem do Evangelho de Deus. Por fim, Paulo entende agora o seu novo ministério. Paulo entende o seu ministério da prisão. Lucas informou que a prisão domiciliar de Paulo durou ali 2 anos. No versículo 30, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos o que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A casa alugada de Paulo se tornou um centro de missões mundiais. Roma era a capital do mundo. Olha como todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Deus colocou Paulo no centro do mundo, e a partir da sua prisão, missionários foram levantados, a palavra foi pregada, e o Evangelho chegou por todas as regiões do mundo, porque Paulo estava preso em Roma. Paulo pregava o Evangelho naquela casa, queridos, sem censura, sem impedimento. Paulo ensinava a verdade do Evangelho. Paulo tinha uma certeza. Paulo estava preso, ele estava acorrentado, mas a palavra de Deus estava livre. Sua prisão se tornou um templo, um centro, uma igreja, e assim, isso para ele era o mais importante, porque embora suas mãos estivessem amarradas, seus pés estivessem presos, a graça de Deus estava sobre ele, sua boca não havia sido amordaçada. Um ministério zeloso e fiel que o apóstolo Paulo nos ensina, nos mostra que aquele que tem verdadeiramente um compromisso com Deus pode suportar qualquer dificuldade, qualquer adversidade, mas jamais pode ser silenciado, porque nem mesmo a morte silencia essa mensagem. Aqui, Paulo é um prisioneiro, e no entanto, mais do que isso, é um pregador,
Paulo estava preso, queridos, mas a palavra do Senhor não estava aprisionada. O livro de Atos termina sem uma conclusão. Alguns comentaristas vão dizer, Justo Gonzalez, por exemplo, vai dizer que isso é proposital, porque o livro de Atos marca o início da história da igreja, queridos, mas essa história não teve um fim. Mais de 2000 anos se passaram, anos de perseguições, mortes, opressões, mas a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela não deixou de crescer, ela não parou de avançar, porque nada pode parar a mensagem do Evangelho. John Stott vai dizer que os atos dos apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo, e a palavra deles vai se espalhar até os confins da terra. Durante esse período em que esteve preso, Paulo pôde evangelizar não só a guarda pretoriana que o vigiava, bem como diversos outros membros da casa imperial. Durante esse período, Paulo escreveu diversas cartas às igrejas que hoje nos são ricas em instruções, aquilo que nós chamamos de cartas da prisão. E após ser solto, novamente preso, Paulo foi martirizado no ano de 67 depois de Cristo. Paulo nos ensinou, queridos, a verdadeiramente pregarmos essa mensagem, independentemente das circunstâncias, independentemente das adversidades, ainda que isso custe as nossas vidas, porque Paulo tinha uma certeza de que, embora ele estivesse algemado, a palavra não estava. Embora ele estivesse preso, ele não se sentia aprisionado pelo homem, porque ele tinha uma convicção de que havia sido comprado por Cristo, comprado por um alto preço, um preço de sangue, e nada mais importava senão anunciar a esse Cristo, e esse Cristo morto e crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a nossa esperança, é por essa esperança que Paulo havia sido preso. Louvado seja Deus pela vida e ministério do apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe nessa noite. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, porque temos o privilégio de ouvirmos e aprendermos acerca da vida e ministério do apóstolo Paulo. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor levante homens e mulheres dispostos a qualquer coisa por essa mensagem, a começar por mim, ó Deus, dispostos a anunciar, a pregar, a viver, a se entregar verdadeiramente por essa mensagem, por essa esperança, a esperança de que o Senhor virá, a esperança de que o Senhor morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e um dia irá vir buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, em nome de Jesus, amém, Deus.